Sempre que a gente começa a fazer algo novo, é natural que existam algumas dificuldades. Com toda certeza, quem começa a praticar meditação, o maior desafio de todos é lidar com o autocrítico que existe dentro de cada um de nós. É justamente esse autocrítico nosso principal sabotador, que muitas vezes nos impede de começar algo novo, como praticar meditação, por exemplo. E esse vídeo aqui é para a gente bater um papo sobre esse autocrítico, como é que ele funciona. Quando a gente ganha clareza, a gente consegue transformar ele de um sabotador num aliado na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E eu me lembro muito bem da primeira vez que eu fui praticar meditação. Eu estava na casa da minha ex-namorada, isso já tem uns 3 anos talvez. E foi muito louco, eu lembro que eu botei uma meditação guiada no aplicativo e com vergonha, né, com receio de alguém chegar e me ver na posição de meditação, que é algo que para muita gente não entende exatamente o que é isso. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro para fazer essa meditação. E era uma meditação muito curta, acho que era 1 minuto ou 1 minuto e pouco, 2 minutos. E pareceu uma eternidade. Eu lembro que no meio do processo, a minha mente, né, começava a avaliar aquilo ali. É o autocrítico agindo. Um pensamento do tipo: por que você está fazendo isso, cara? Olha que ridículo. Você trancou no banheiro para fazer isso, que isso vai te levar a nada, que palhaçada, que bobeira e tudo. Isso tudo é uma conversa minha comigo mesmo, né? Coisa de louco, mas você sabe o que eu tô falando. Quando acabou, 2 minutos de prática, e eu lembro que eu saí dali, comecei a refletir sobre o que eu tinha feito, né? Essa primeira meditação. Parece uma completa perda de tempo, porque como é que a gente vai entender que você prestar atenção no seu contato com os pés no chão, você respirar fundo, soltar, prestar atenção na respiração, como é que isso vai te ajudar, né? O que isso vai trazer de bom para a sua vida? Mas eu lembro que ainda assim eu decidi persistir. Eu lembro que depois dessa experiência eu fiz algumas outras e tal, e esse autocrítico sempre reagindo com pensamentos tentando evitar aquilo. Mas eu resolvi assumir o compromisso e praticar todo dia. Se não todo dia, quase todo dia. Pelo menos 1 minuto ou 2. Eu colocava no aplicativo, então minha missão era completar aqueles 2 minutos daquela prática específica. E assim eu fiz. E primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, uma semana, 15 dias, 1 mês. E então algo muito louco passou a mudar na minha vida. Essa prática, a princípio, que não faz o menor sentido e que não vai trazer nada para a nossa vida, ela começou a despertar algo em mim que eu não conhecia, que era você ter um senso de atenção interior elevado, né? Você expandir a consciência em relação ao seu mundo interior. Então, esse exercício de você focalizar a sua atenção ao seu mundo interno, você acaba levando isso para as experiências que você vive no seu dia a dia. Experiências difíceis muitas vezes, quando você está em meio a um desafio, alguma coisa que te tira da zona de conforto, no meio de uma discussão, por exemplo, alguma coisa que te deixa num estado emocional muito abalado. Então, quando você começa a ter essa percepção interior aguçada, você começa a perceber os estímulos de uma forma muito mais clara. E quando você percebe isso, você ganha, eu chamo de um momento de lucidez antes de reagir, porque a nossa forma de viver naturalmente, como é que é? Vem um estímulo que nos estressa, por exemplo, e a gente reage àquele estímulo quase que automaticamente, não é verdade? E quando a gente começa a ter essa percepção mais aguçada, a gente começa a perceber o estímulo de uma forma muito rápida. E antes de reagir, você tem um momento de lucidez. E isso te permite, muitas vezes, não agir por impulso. E muita gente faz umas coisas que depois se arrepende. Quando você começa a desenvolver isso, você começa a reagir muito menos às coisas. Então você começa a ter um arrependimento em relação ao seu comportamento muito menor. Olha como isso é muito louco. Para quem pratica, isso aí é muito óbvio, de certa forma. Agora, para quem não pratica, talvez tenha a impressão de que eu estou falando grego aqui, não sei. Me dá seu feedback, o que você acha disso tudo, não sei
qual é a sua experiência com a meditação, mas a ideia desse vídeo é justamente a gente bater um papo sobre isso. Então, comenta aqui embaixo como é que é a sua experiência em relação a isso, se isso é muito claro para você, é até óbvio, ou se parece coisa de outro mundo. Deixa eu saber a tua experiência para a gente conseguir evoluir junto. Essa é a proposta principal aqui do canal. Agora falando sobre a minha experiência sobre a prática de meditação regular, o que eu percebo em relação a esse autocrítico que existe dentro de mim é que ele é uma mistura de uma parte de mim que é muito conservadora e uma outra parte de mim que é muito perfeccionista. O que isso quer dizer? A parte conservadora é quando me proponho a fazer algo fora da minha zona de conforto, algo que eu não estou acostumado a fazer. Então esse autocrítico assume um papel conservador dentro de mim e começa a reagir àquilo de forma que evite que eu faça algo que eu não estou acostumado. Um exemplo claro disso foi justamente com a meditação, porque quando eu me propus a começar, esse autocrítico conservador começava a reagir tentando me afastar daquilo, sabe? O que você está fazendo? A voz interior, né? O que você está fazendo? Que bobeira, perda de tempo, tanta coisa para tu fazer aí, né? No teu dia, coisa mais produtiva, e tu tá de olho fechado, trancado no banheiro. Olha como é louco a nossa mente, né? Trancado no banheiro para prestar atenção no contato dos seus pés no chão e na sua respiração. Você ficou maluco? Esse é o papel do autocrítico conservador, né? E um outro papel desse autocrítico vai ser perfeccionista. Talvez você vá se identificar com o que eu vou dizer. Quando você também se propõe a fazer algo novo, como um exemplo que eu vou dar da minha experiência, como gravar um vídeo, por exemplo. Esse autocrítico perfeccionista, ele começa a olhar aquilo ali e avaliar tudo da pior forma possível. Começa a te comparar com outras pessoas. Aí eu começo a achar que meu vídeo tá ruim, aí eu começo a ver alguém que eu acho foda em fazer vídeo. Aí começo a me comparar com ele e aquilo ali vai me sabotando no sentido que acaba dando uma vontade de fugir daquilo ali, e nunca mais gravar vídeo. Eu passei um certo período assim, meio que evitando essa situação, porque gera um desconforto dentro da gente. E isso, eu tô dando pequenos exemplos do meu caso, mas vale para muita coisa na nossa vida. Esse autocrítico assume um papel hora de conservador, hora de perfeccionista. E isso nos sabota de várias formas, em várias coisas que a gente quer fazer na nossa vida. E agora que você sabe que a maior dificuldade para quem está começando a meditar é enfrentar o autocrítico que existe dentro de você, a grande questão é como lidar com esse autocrítico, para que ele deixe de ser um sabotador e comece a ser, de certa forma, um aliado na nossa caminhada. E eu vou te dizer que é mais simples do que parece. Tudo está na nossa mudança de postura em relação a esse autocrítico. Ao invés de se deixar levar pela essa voz na nossa cabeça, tagarelando o tempo todo, é começar a identificar ela, começar a acolher ela, começar a observar sem julgamento nenhum, que é o exercício que a gente faz na meditação, na verdade. A gente começa a se observar acima de tudo, respirar fundo, soltar, porque a respiração é a melhor forma da gente conseguir serenar a nossa mente, conseguir se acalmar. E quando a gente está nesse estado de completa paz, a gente começa a ter um grau de percepção interior maior. E é nesse momento que a gente começa a ter uma postura mais atenta e serena em relação aos nossos pensamentos, ao nosso autocrítico, no caso, que ele começa a perder força. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro. Eu não sei se você tem irmão ou não, mas eu tenho 3 irmãos. Um mais velho, um irmão mais novo e uma irmã caçula. E a forma de lidar com essa voz é como lidar com um irmão implicante. Se você não tem irmão, você com certeza tem algum amigo de infância que era bem implicante, ou talvez um primo. Conforme ele começa a implicar com a gente, se a gente se deixar levar, se a gente ficar nervoso com aquilo, essa implicância aumenta muito. Já percebeu isso? E acontece a mesmíssima coisa com esses pensamentos. Quando a gente começa a dar trela para ele, quando a gente começa a se deixar envolver por aquilo, ficando nervoso, aqueles pensamentos ganham força e aquilo começa a te dominar de uma forma muito maior. E como o irmão implicante, quando você começa a ignorá-lo de certa forma, começa a estar ali e deixar meio que ele falando sozinho,
Percebe que ele cansa e acaba te deixando em paz? Ela funciona de uma forma muito parecida com esses pensamentos na nossa cabeça. Esse autocrítico, o tempo todo avaliando o que a gente está fazendo, seja da forma conservadora ou seja da forma perfeccionista. Conforme a gente começa a observá-los, mas de uma forma mais serena e atenta, a desenvolver a habilidade de perceber esses pensamentos vindo e indo naturalmente, a gente não se deixa levar tanto por aquilo, a gente não se envolve tanto naquilo. E esses pensamentos acabam perdendo força, acaba indo e vindo outros pensamentos, assim como é o fluir da vida, naturalmente, a impermanência. Nada é permanente, é tudo um fluxo, como esses pensamentos, indo e vindo. Então, o resumo geral aqui do vídeo é a maneira da gente lidar com o autocrítico é primeiro compreendendo a natureza da autocrítica. É um modo da mente atuar naturalmente. Todo mundo tem esse autocrítico interior. Uns são mais desenvolvidos do que outros, mas de certa forma todo mundo tem. Então, o primeiro passo é a gente compreender o papel desse autocrítico e como que ele atua dentro da gente. O segundo passo é a gente acolher esse autocrítico. A gente não se deixar levar, a gente não se deixar ser dominado por ele. A gente simplesmente acolher. Como? Observando de uma forma serena. O exercício de meditação ajuda muito nisso. Porque você se observando, esse exercício de 5, 10, 15 minutos por dia, a gente começa a desenvolver essa habilidade. E só pelo ato da gente acolher, observando ele indo e vindo naturalmente, ele já perde muita força. E o terceiro passo é agir independente desse autocrítico ou não. Como eu contei na minha experiência, embora esse autocrítico quisesse me sabotar e tentou várias vezes que eu desistisse de fazer a meditação lá no início, eu simplesmente decidi agir apesar dele. Eu coloquei o compromisso de fazer no início 2 minutos de meditação por dia, só era essa a meta, e assim eu fui. Então mesmo que aquele autocrítico estivesse lá, eu decidi agir apesar dele. E com o tempo, quando você desenvolve essa habilidade que eu já falei aqui, esse autocrítico pede força, você consegue desenvolver as coisas que você precisa desenvolver de uma forma muito melhor. Então esse foi o vídeo de hoje. Não sei o quão complexo pareceu para você, mas é bem mais simples do que parece. Porque é uma coisa que quando a gente percebe pela experiência, se torna natural e muitas vezes até óbvio. Mas para quem não está habituado, para quem não viveu a experiência da prática regular da meditação, talvez ache algo complexo, mas confie em mim, é mais simples do que parece e faz uma baita diferença em muita coisa que a gente faz na nossa vida. Então espero que tenha gostado, que tenha trazido algum valor para você, que te ajudado de alguma forma. E se tu curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, que a ideia é eu postar vários vídeos desse tipo pra gente se ajudar nessa caminhada louca que é a vida e conseguir evoluir juntos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.